A paz do Senhor, muito obrigada a todos, né, que estão acompanhando o canal, as pregações, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe e recompense cada um de vocês. Dá o like se você gostar da mensagem, compartilha, manda para pessoas que você conheça, vai estar abençoando o canal aqui em nome de Jesus e levando a palavra do Senhor para outras vidas. Vamos orar como sempre a gente costuma fazer, né? Querido Deus, amado Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, falando da tua palavra com o teu povo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Entra com providência na vida de cada um, Senhor, daqueles que estiverem assistindo esse vídeo, que estiverem aqui conosco, Senhor, ouvindo essa mensagem, Senhor, que será ministrada. Que o Senhor esteja nos abençoando mesmo, Pai, no nome de Jesus. Visita cada vida, Senhor. Que o Senhor esteja visitando com salvação, com libertação, abençoando o lar, repreendendo todo o mal. Que o Senhor guarde cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor visite cada lar, Senhor. Senhor, quão o diabo tem lutado contra os lares, contra as almas, Senhor. Mas o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus misericordioso. Que o Senhor estenda as tuas mãos de misericórdia sobre cada vida, Senhor. Que eu vi essa mensagem, que eu vi essa oração. Que o Senhor esteja abençoando, guardando, livrando, protegendo. No nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa agora a ministração da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então, nós estamos aqui estudando as cartas, né? Direcionada às igrejas, 7 igrejas na Ásia, e agora, hoje, a gente vai estar vendo a última carta à igreja, né, de Laodiceia. Só para a gente fazer uma recapitulação, nós falamos sobre a igreja de Éfeso, né, que era uma igreja que tinha deixado a primeira caridade, o primeiro amor, e Jesus adverte aquela igreja, você volta ao primeiro amor, então nós precisamos voltar ao primeiro amor, é uma dica para nós hoje, né? Assim como a igreja de Éfeso tinha se esquecido do primeiro amor, e Jesus está convocando eles a voltarem às primeiras obras, às primeiras práticas, né? A serem pessoas misericordiosas, que buscavam amor às almas, né? Não uma igreja ligada só nos bens materiais, mas uma igreja que realmente amasse o próximo, uma igreja que tinha coisas boas, né? Porque eles, por exemplo, não aceitavam a prática dos nicolaítas, que eram pessoas que divulgavam ensinos que eram fora do cristianismo verdadeiro e autêntico, né? Da palavra de Deus. E o Senhor os adverte ali, dizendo que se eles ouvissem a palavra do Senhor, se mantivessem fiéis e vencessem, eles comeriam da árvore da vida. Então, em cada carta, a gente viu que o Senhor fazia ou elogiava, ou criticava, fazia uma demonstração, e também dizia um prêmio, né? O que esperava aquela igreja. Glória a Deus. A segunda carta foi a igreja de Esmirna, né? E é um povo ali que ali no versículo 8 de Apocalipse 2 diz assim: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu, eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza. Então, era uma igreja de Esmirna, uma igreja pobre, mas era uma igreja que, apesar de ser pobre, materialmente falando, ela era rica espiritualmente. Então, o Senhor, através da carta à igreja de Esmirna, ele nos ensina o quê? Que não adianta a gente estar numa igreja abastada, ou a gente ser mesmo muito rico, ter recursos, né? Se a gente é pobre espiritualmente. O que Deus quer é que a gente tenha uma riqueza interior. O interior fundamentado na palavra de Deus, uma vida de comunhão com Cristo, uma vida de bondade, de justiça, né? E aí o Senhor também faz promessa: quem vencer não receberá o dano da segunda morte, que é o castigo eterno, o lago de fogo. Então o Senhor tem promessas aqui. Depois a gente viu a igreja ali de Pérgamo, que era uma igreja que tinha práticas, estava deixando a imoralidade, né, entrar na igreja. Era uma igreja que estava observando as coisas do mundo, né? Como diz ali no versículo 15, diz assim: assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então, os nicolaítas, né, como o Senhor já tinha falado lá na carta de Éfeso, né, a igreja de Éfeso, eles eram contra as obras dos nicolaítas, era uma vantagem que o pessoal de Éfeso tinha. Mas aqui, no caso da igreja de Pérgamo, eles estavam dando ouvidos àquilo ali. E Deus não quer que a gente dê ouvidos àqueles que estão praticando o mal, que é uma igreja permissiva, que é uma igreja onde não é o evangelho genuíno, que não está seguindo os padrões morais que Jesus ensina para o seu povo, né? Então o Senhor aborrecia isso.
O Senhor, por conta disso, também adverte essa igreja. Mas o Senhor também tem uma recompensa. Olha, se você vencer, se você perseverar, se você se arrepender, se você observar o evangelho como ele é, você vai ter uma pedra branca com teu nome escrito ali. É isso que Jesus promete. Depois nós vimos a igreja de Tiatira, que é uma igreja que tinha até umas coisas positivas também, só que ela era uma igreja que acabou permitindo falsos ensinos por uma profetisa que aqui no Apocalipse se chama de Jezabel, que pode ser uma alusão também à mulher de Acabe, né? Aquela Jezabel que é citada na Bíblia lá, uma rainha que reinava com o rei Acabe, e ela era o braço do mal, digamos assim, do marido dela. Ela levou o povo, né, conduziu o povo, matou os profetas, uma mulher muito ruim, perseguiu Elias, etc, etc. E o povo da igreja estava se deixando seduzir por ela. E ela estava levando que a imoralidade, a prostituição, a idolatria para o povo. E o Senhor chama a igreja de Tiatira para o arrependimento. E o Senhor fala: ó, eu vou dar a vocês segundo as suas obras. E o Senhor fala o quê? Diz assim no versículo 26: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Deus tem promessa de poder para os servos dele sobre as nações, mas para isso é preciso o quê? O arrependimento. Nós não podemos nos deixar seduzir pela Jezabel, por esses espíritos malignos, né, que têm aí entrado nas igrejas com falsos ensinos, que muitas vezes levam o povo à prostituição, à idolatria, né, a práticas que estão fora da palavra de Deus. Nós vimos também a igreja de Sardes, né, que era uma igreja que o Senhor vê uma igreja que tinha uma aparência de cristã, mas ela interiormente ela tinha práticas ruins, ela estava morta espiritualmente. E aí nessa carta se começa falando ali sobre os 7 espíritos de Deus, o que fala a respeito do que de completude. Não existe 7 espíritos de Deus, mas o Espírito Santo ele dá completude, aquilo que a igreja precisa para que ela seja uma igreja viva espiritualmente, uma igreja cujo castiçal brilhe. Então, o povo de Deus ele não pode ser um crente só de aparência. O falso crente só tem aparência, mas na verdade ele precisa ser um crente cujo brilho venha de dentro para fora. Ele tem que ser um crente verdadeiro, ele tem que ser um crente vivo de fato, né? E não um crente morto espiritualmente. E aí, para essa igreja, o Senhor promete o quê? Ele fala, ó, tem um remanescente aí, tem aqueles que são fiéis, e esses vão andar comigo, eles mantiveram as suas roupas brancas, e eles vão andar comigo com roupas brancas, vão andar junto comigo. Então o Senhor promete essas vestes, né? Quem manter essas vestes brancas aqui na terra vai ter vestes brancas lá no céu. E essas pessoas vão ficar ali com Cristo. E o Senhor também promete que não vai riscar o nome dessas pessoas do livro da vida. Então, quer dizer, irmãos, nós corremos o risco de termos o nosso nome riscado do livro da vida se nós não andarmos conforme os preceitos e princípios da palavra do Senhor. A sexta carta é a igreja de Filadélfia. Nós vimos que de todas as igrejas, as únicas igrejas que recebem elogios do Senhor é Esmirna e Filadélfia. Essas igrejas, elas vão ser benditas por Jesus, né? Jesus vai dar elogios e vai falar coisas muito positivas sobre essas igrejas. Elas se mantinham fiéis, né? Eram igrejas que, ao contrário das demais, né? Laodiceia é a única que não recebe nenhum elogio, né? Ela é admoestada por Jesus, mas também tem uma promessa se ela se arrepender. Mas as demais igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, elas vão receber um elogio, uma crítica e uma instrução. Esmirna e Filadélfia recebem instrução e elogio. Elas são as únicas que não são criticadas. Lembrando que Esmirna era a igreja que era pobre aparentemente, mas interiormente ela era rica. Rica em quê? Em bondade, em justiça, em misericórdia, em boas práticas, em boas obras, né? E em estar ali na presença do Senhor, em fidelidade, assim como Filadélfia. Filadélfia era uma igreja, não era uma igreja pobre como Esmirna, mas era uma igreja que tinha suas limitações, mas ela sabia reconhecer as suas debilidades e ela apresentava isso sempre diante do Senhor, né? E o Senhor, por isso, a elogiou. Glória ao nome do Senhor. Mas agora nós vamos ver a última igreja, a sétima carta, que é uma igreja que não é elogiada por Jesus. Vamos ler. Se encontra no capítulo de 3 de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente.
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Então, a igreja de Laodiceia, como disse para os irmãos, ela não vai ser elogiada pelo Senhor. Ela tem alguns problemas aqui muito sérios que o texto eles nos apresentam. Jesus aqui se apresenta como o Amém, a testemunha verdadeira e fiel. Jesus é o Amém. Por quê? Porque ele é o princípio e a criação. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Esse termo amém, ele também significa o Deus da verdade. É uma abreviação de um acróstico lá no hebraico, é o Deus da verdade, né? É o verdadeiro Deus. Esse é Jesus. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o amém. Ele é o princípio, o fim. Ele estava desde o início da criação. Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali na criação do mundo, da natureza, do homem, de tudo que nele existe, porque o Jesus, ele é desde o princípio. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, esse Deus da verdade que fala ali no versículo 14, né? É o nosso amém. Jesus é o amém, o Deus verdadeiro. Glória ao nome do Senhor. Esse acróstico ele significa Deus Rei Fiel. El Melech Neman. Que quer dizer isso, né? Deus Rei Fiel. Né? Então, Deus, o verdadeiro, Deus fiel, o digno. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. A Trindade Sagrada, que é a essência de Deus, né? Deus é um só, mas que ele subsiste em três pessoas, né, distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele cuida de nós, nos ama, ele quer que todos nós sejamos salvos. O Pai enviou o Filho, Jesus, para morrer por nós. E Jesus, quando subiu ao Pai, enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado é o nome do Senhor. Até aquele dia que nós vamos andar com Jesus nas ruas, né? Lá na cidade, vestidos de roupa branca, com um novo nome registrado lá, porque nós seremos propriedade do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. E aí, no versículo 15, o Senhor fala assim, né? Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que for o frio ou quente. Aqui está falando sobre o quê? Sobre mornidão espiritual. Assim como havia igrejas que tinha, né, o problema da Laodiceia, era uma igreja fria, né? É, podemos dizer assim. Nós temos também pessoas em outras igrejas, né, que se mostravam dessa forma. Essa igreja aqui de Laodiceia havia essa mornidão espiritual. Era um povo que não era nem quente nem frio, era morno, era meio termo. E Jesus fala o quê aqui, ó? Porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Jesus fica enojado de crente que se comporta dessa maneira, que fica em cima do muro. Nós temos que ter, irmãos, uma vida em que nós tenhamos uma convicção de Jesus, que a gente busque praticar uma fé verdadeira. Nós não podemos ser uma fraude ambulante, né? Um cristão de mentira, um cristão só de aparência, porque tem gente que só tem aparência, não tem prática nenhuma. Ou até tem uma aparência, mas interiormente Jesus, ele conhece, né? Internamente, ele conhece cada um de nós, e internamente não tá lá no primeiro amor. Não está nas boas obras, não está sendo fiel ao Senhor. Então, Deus ele não quer ninguém em cima do muro. Ele quer que a gente tenha uma vida mesmo verdadeira diante dele. E para complicar ainda, no versículo 17, diz que assim: eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. É interessante que esses crentes de Laodiceia, eles eram muito orgulhosos, porque essa igreja
de Laodiceia era uma igreja que cidade era uma cidade até enriquecida, era uma cidade famosa, porque tinha lá umas fontes de água e tinha também tinha uma escola de medicina, ó, então era um povo letrado, um povo culto, né, tinha uma escola de medicina, e eles até desenvolveram um tipo de remédio, uma espécie de colírio, que curava várias enfermidades da vista. Então muita gente ia atrás desse local para comprar esse colírio, esse remédio para os olhos. Então era uma igreja que tinha riqueza. E também era uma igreja que produzia tecidos. Olha que interessante. Por isso que vai acontecer algumas colocações aqui falando de vestes e falando sobre os olhos, né? Sobre o colírio para os olhos. Então, veja bem, nessa cidade se produzia colírio, era uma cidade que tinha uma escola de medicina, então era um povo letrado, um povo culto, tinha um comércio, porque aí negociava-se colírio, a cidade enriquecida, vendiam, fabricavam tecidos também, tá? Tecidos bem importantes, e aí eles ganhavam bastante dinheiro, então era uma cidade que era enriquecida. E por isso entrou uma certa vaidade. Esse povo dizia: sou rico, eu não tenho falta de nada. Mas aí o que que Jesus vai falar? Ah, vocês pensam que tem tecido para roupas, tecidos bons para roupas boas, né? Vocês pensam que vocês estão vendo que vocês são enriquecidos, que vocês estão vestidos? Não, mas vocês são o quê? Vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Diferente da igreja de Esmirna, né? A igreja de Esmirna era pobre materialmente, mas era rica com a presença de Deus, com as coisas de Deus, com as obras de Deus, né? Com as práticas positivas, boas. Mas essa igreja aqui, que achava que tinha tudo, na verdade, era um povo miserável, pobre, cego e nu. Glória a Jesus, né? O Senhor, mais uma vez, aqui admoestando o povo, advertindo: olha, cuidado. Vocês estão achando que vocês estão vendo tudo, que vocês estão enxergando bem, que vocês têm tudo sob controle, mas não. Quem tem o controle de tudo é Deus. Deus é que tem as chaves de Davi, as chaves do reino, né? A igreja de Filadélfia, ela conseguiu entender isso, né? Que a chave do reino estava com Jesus, que eles dependiam desse Jesus que tem a chave, que tem o controle de todas as coisas. Mas a igreja de Laodiceia, ela não conseguiu ver isso. Então ela era uma igreja miserável, mesmo tendo riqueza, né, material. Então ela pensava que era rica, mas na verdade ela era pobre. E Jesus fala aqui para eles aqui, ó, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com o colírio para que vejas. Sabe o que Jesus está falando para eles aqui? Que ouro que é esse? Como que eles iam comprar isso, irmãos? Não tem como você comprar salvação. Não tem como você comprar a limpeza da tua alma, o perdão dos pecados. O pecado não é comprado com ouro e com prata. Então, naquela cidade, podia-se comprar muitas coisas com ouro e com prata, desses recursos que eles obtinham através do comércio, da venda de colírios, né? Das aulas, dos ensinos, porque era uma escola, então tinha gente que ia lá para aprender também. Eles podiam ter ouro para isso tudo. Mas eles não tinham ouro para comprar salvação, porque salvação ela só é obtida através do arrependimento e através do sangue de Jesus que foi derramado. Então, se nós não nos arrependermos, nós não obtemos essa salvação, porque ela não tem preço. A nossa salvação ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, não tem ouro aqui na terra. Mesmo que esse ouro seja provado, refinado, ele não é capaz de comprar a salvação do homem. E o homem ele só consegue ver o mundo espiritual, ele só consegue ter visão das coisas que acontecem à sua volta no reino espiritual quando esse homem tem as escamas saem dos olhos através da salvação. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, os nossos olhos passam a ter o quê? Nós passamos a ter uma visão aberta do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, para quem está no mundo, é invisível. É invisível, mas existe um mundo espiritual. E nós, para termos essa visão, irmãos, inclusive a visão dos nossos próprios pecados, a gente só consegue enxergar isso quando o Senhor nos toca através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos convence do pecado. E aí, através do Espírito Santo, nós passamos a ter o quê? Os olhos espirituais abertos para que a gente reconheça e veja o nosso pecado, a nossa vulnerabilidade diante do mundo e a gente busque de Deus um arrependimento. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. No versículo 19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quando Jesus nos chama ao arrependimento e quando ele fala que essas pessoas ali
dessa cidade de Laodiceia precisava, dessa igreja, né? Eles precisavam comprar a salvação com ouro refinado. Jesus ele está falando, irmãos, de comprar roupas, a veste de justificação, porque só essas vestes novas que Jesus nos dá, sabe as vestes que Jesus nos dá? Limpa, a veste limpa, quando você anda na justiça, Jesus promete, ó, tem um remanescente. Tem um povo lá que ainda anda, que está com vestes brancas. Esse povo vai andar comigo. Se ele se manter fiel, ele vai andar comigo lá no reino. E ele vai ter roupas brancas, mais brancas ainda. Porque nós vamos lá ser transformados. É por completo, irmãos. Além da transformação que nós já passamos, da regeneração, da salvação que obtivemos em Jesus, quando nós estivermos lá, nós vamos ganhar um novo corpo glorificado pelo Senhor. Uma nova natureza, um novo corpo, né? Ressuscitado. Assim como Jesus ressuscitou, nós iremos ressuscitar, nós vamos ter o nosso corpo transformado, nós vamos ser revestidos da incorruptibilidade. O nosso corpo mortal, perecível, vai ser revestido por um corpo que não vai morrer nunca mais, que não vai envelhecer, que não vai ter doença, que não vai ter nada disso. E Jesus aqui está dizendo para o pessoal: vocês precisam comprar essas vestes novas, mas não se compra essas vestes com ouro, mesmo que seja um ouro refinado. Essas vestes elas são compradas através do sangue de Jesus. Então, mesmo que aquele povo daquela cidade tivesse dinheiro para comprar tecidos, para fabricar tecido, para vender, para negociar, para fazer colírio, para ensinar, para ter, enfim, né, para lucrar, era uma cidade abastada, eles precisavam da salvação. E a salvação só se compra através do arrependimento sincero e mediante o poder do sangue de Jesus. Poder do sangue de Jesus, glória a Deus. Laodiceia então pensava que era rica, mas era pobre. O ouro, irmãos, é a salvação. E esse ouro da salvação a gente só tem ele para poder comprar vestes novas com o sangue de Jesus. As vestes, irmãos, é a nossa justificação. E essa justificação tira de nós a culpa, né? Porque tem tanta gente que às vezes até teve remorso, mas ela não se arrependeu. A gente precisa, irmãos, se sentir arrependido, saber eu sou culpado. Eu merecia estar na cruz, eu merecia morrer. Mas Jesus teve misericórdia de mim. E aí a gente vai pedir, Senhor, tende misericórdia de mim, porque eu sou cego, sou pobre, nu e sou miserável. Eu preciso da sua salvação. E aí, quando você reconhece isso, irmãos, aí você está ganhando ouro para você poder comprar veste. Senão não tem veste. Não tem veste nova se não tiver o ouro da salvação. Essa é a moeda que Jesus tem para nós, irmãos, a salvação. Ele nos dá essa moeda gratuitamente. Uma outra oportunidade eu falei que o perdão de Jesus é como se a gente tivesse um carnê, sabe aqueles carnê bem grande, assim, de 60 meses, aquele carnê que parece que não acaba nunca. Imagina você ter um carnê daquele e Jesus vai lá quitado. Aí você vai no banco, não, você não precisa pagar mais a dívida, já está quitado. Você tinha 60 parcelas ainda. Você tinha uma dívida muito longa. Muito, e não dá nem para mensurar, né? Porque era muito, muito mais do que um carnê de 60 meses que a gente devia para Jesus, né? Não tem preço, irmãos. Só obtendo essa salvação. Aí Jesus vai te dar esse ouro refinado, para você poder comprar essas vestes, né? Receber dele as vestes. Agora sim, Jesus, eu tenho salvação. Aí Jesus, então toma aí, vestes novas. Vestes novas. É isso que Jesus faz. Quando o filho pródigo se arrependeu, o pai mandou buscar o que para ele? Vestes novas. Vestes novas, né? Sandália nova. Anel no dedo, autoridade. É isso que Jesus faz. Glória a Deus, né? Glória ao nome do Senhor. Versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Eu falei no outro vídeo sobre o nosso coração, né? O nosso coração o quê? Ele está fechado, irmãos. Jesus está batendo na porta, ele está dizendo assim: olha, se arrepende. Você é um miserável, você é um pobre, um cego, nu. Você precisa da minha misericórdia. Se arrependa, se arrependa. Ele está batendo aí, ele está falando com você. Mas ele não entra, ele não é penetra. O Senhor só vai, só entra quando ele é convidado. O filho pródigo, ele lembrou da casa do pai. E ele disse: Não, na casa do meu pai, até o servo mais simples não faltava comida. Eu estou aqui comendo das migalhas dos porcos. Eu estou aqui, ó, comendo da migalha. Eu estou querendo me alimentar das bolotas dos porcos. Eu estou aqui, eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada mais, eu não tenho nada. Eu vou voltar para a casa do pai. Então, o pecador arrependido, ele volta para a casa do pai, porque ele sabe que lá, então ele volta arrependido. E quando ele chega, ele está chegando lá, o pai, a Bíblia diz que vai receber ele gostoso, vai mandar fazer banquete, vai ficar feliz, vai ficar alegre, porque aquele filho estava morto e reviveu. Aquele filho foi comprado pelo sangue do Cordeiro.
E o Pai recebe a todos nós, recebe-nos gostoso, com alegria, com gozo. Por quê? Porque é um pecador arrependido. É um pecador arrependido. O valor que você tem é muito grande. Por isso que Deus, ele faz uma festa. O pai, ele faz uma festa. Aí depois o outro filho que estava lá com o pai, sabe aquele crente que já está na igreja? Peraí, senhor. Aquele lá pintou os canecos, pintou e bordou. Estava lá no mundo, bagunçando, gastou todos os seus bens e riquezas, né? Desperdiçou a salvação, porque ele já era salvo, agora largou tudo, agora ele está voltando. E o Senhor recebe, sim, o Senhor recebe. E ele diz aqui no versículo 20: Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abra a porta do teu coração para que Jesus entre na sua casa, na sua vida. E aí o Senhor vai fazer morada com você, vai cear com você. O pai fez um grande banquete, mandou matar o melhor novilho lá para fazer a festa para o filho. Fez o melhor para aquele filho arrependido e deu tudo de bom para ele. O Senhor tem isso para sua vida, meu querido. Ele tem isso para a vida daquele que está afastado de Jesus, para aquele que ainda não conhece Jesus, para aquele que é um crente que está andando ali em caminhos maus, né? Um crente que anda em caminhos ainda perversos, que é, que está ali precisando de Deus, né? Precisando da misericórdia do Senhor, mas às vezes não quer se arrepender. Mas Jesus está falando hoje com você: se arrependa. Eu estou batendo na sua porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Jesus quer fazer parte da sua vida. Versículo 21 ele diz: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha o que Deus tem para você. Ele quer que você, olha só, ele quer que você se assente com ele, no trono dele, assim como ele venceu e se assentou no trono do Pai. Olha que coisa tremenda. Por isso que nós somos príncipes e princesas do Senhor. Nós somos povo exclusivo de Deus, sacerdócio, nação santa, povo eleito, povo adquirido por Deus. Glória ao nome do Senhor. Versículo 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim como Jesus venceu e se sentou no trono com o Pai, Jesus quer que você se assente no trono com Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor tem um trono para nós, tem um lugar de repouso e descanso. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Jesus, então, irmãos, ele convoca ali os cristãos de Laodiceia a comprar esse ouro que é a salvação, até a salvação. E com esse ouro, eles vão obter o quê? Vestes e remédio para os olhos. É, espiritualmente, a igreja de Laodiceia era pobre, ela era cega, mas aí, através da salvação de Jesus, o Senhor diz assim: Olha, eu posso te dar salvação. Você pode, com essa salvação, com esse ouro, que é a salvação, você pode ter a justificação e ter a sua visão aberta. Jesus, no versículo 19, ele diz que ele repreende e disciplina, castiga aquele que ele ama. Muitas vezes as pessoas passam por situações. Aí alguém fala assim: tem até um ditado que as pessoas dizem: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Às vezes Deus permite que nós passemos por dores, por tribulações, para nos achegarmos mais a Ele. Quer ver quando o crente fica em luta, aí ele vai para a igreja, né? Aí ele faz jejum, ele olha, ele busca Deus, né? Que o negócio aperta. Então a gente tem que dar graças até por isso, né? Vamos dar graças ao Senhor nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, porque muitas vezes a nossa fraqueza, as nossas angústias, elas fazem nos chegar mais perto do Senhor. E com isso, irmãos, a gente vai receber de Deus o quê? Vestes novas, colírio para os nossos olhos, vamos ter os nossos olhos espirituais abertos, as nossas vestes limpas, para que nós possamos um dia andar com Cristo lá na santa cidade. Glória ao nome do Senhor. Então, qualquer um que se arrepender, que buscar ter um relacionamento, né, renovar um relacionamento com o Senhor está ali, ele quer isso, né? Então, quando ele nos repreende, quando ele chama a atenção das igrejas aqui, quando ele fala com as igrejas, né? Quando ele fala com elas e diz: Olha, vocês precisam se arrepender. As únicas que não foram criticadas foi Esmirna e Filadélfia. As outras todas receberam sempre um puxãozinho de orelha, né? Então, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, todas elas receberam elogios do Senhor, mas receberam críticas e receberam instruções do Senhor. Essa igreja de Laodiceia foi a única que não foi elogiada pelo Senhor.
Era uma igreja que se achava, era uma igreja que deixou entrar o orgulho, a soberba. Então, Jesus, irmãos, ele não quer que essa soberba, que essa prepotência, que é expressa ali no versículo 27, como diz, sou rico, de nada tenho falta, eu não preciso de nada. Eles se achavam, eram crentes que se achavam, eram crentes mornos espiritualmente. Eles achavam que eles eram autossuficientes, que eles não precisavam de Deus. Talvez por conta de ser uma cidade abastada, como eu falei, a cidade é localizada na atual Turquia, né? E nessa cidade, eles tinham ali essa escola, eles faziam, né? Confeccionavam tecidos especiais. Mas Jesus está falando, vocês pensam que vocês estão vestidos porque vocês fabricam roupas, que vocês têm dinheiro, que vocês têm recursos, têm escola, você tem tudo aí, remédio para os olhos, pessoas de vários lugares. E então era uma cidade movimentada, né? Pessoas de fora vinham lá para aquela cidade. Eles se achavam muito importantes. E Jesus fala agora: não, vocês não são importantes, não. Vocês são luz, vocês são miseráveis, vocês são cegos, vocês são carentes, vocês são pobres. Enquanto Esmirna era pobre materialmente e rica espiritualmente, Laodiceia, ela tinha tudo, mas ela não tinha nada, porque ela não tinha a real presença de Deus. Eles eram superficiais, eram mornos, e Deus não quer que nós sejamos crentes mornos. Eles tinham sido influenciados pelo mundo, irmãos, pelo modo de vida daquela cidade. Era uma cidade que estava totalmente voltada ao dinheiro. É, eles achavam que eles eram ótimos cristãos, eles se consideravam. Nós somos bons cristãos, nós fazemos, né? Nós parecemos bons cristãos, mas o Senhor os via completamente, né? E o Senhor entendia que era uma igreja miserável, era uma igreja que precisava de Deus, era uma igreja que não tinha uma perspectiva verdadeira. Não havia nada para se elogiar ali, né? Mas o Senhor, ele queria restaurar aquela igreja. Ele queria que Laodiceia voltasse ao primeiro amor. Ele queria que Laodiceia fosse uma igreja rica espiritualmente. Ele queria que Laodiceia fosse uma igreja fiel. Ele queria que fosse uma igreja que obedecesse a palavra, que não se deixasse seduzir pela doutrina de Balaão, dos nicolaítas. Ele queria que fosse uma igreja que fosse sincera diante dele, uma igreja que realmente buscasse a face do Senhor. No versículo 21, diz: Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Jesus tem um trono para todo aquele que se arrepender sinceramente e que buscar de Jesus a salvação, esse ouro precioso, que a salvação é um ouro, irmão. É algo muito precioso a salvação. E essa salvação a gente só obtém através de Jesus, da confissão de pecados, do arrependimento. E Jesus está dizendo para essa igreja: se arrependa, se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Coisa linda, né? Jesus quer entrar na sua casa, irmão, na sua vida. Ele quer que você se arrependa, como ele quer como ele queria que a igreja de Laodiceia se arrependesse. Ele quer isso para nós também, que nós possamos a cada dia buscar esse arrependimento. Que Deus abençoe. Espero que esse estudo tenha sido bênção para a sua vida, né? Os estudos, as cartas das 7 igrejas de Apocalipse, que Jesus fale em cada coração. No nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar falando a respeito dessas palavras, Senhor. Eu sei que o Senhor tem muito mais para falar conosco através dessas mensagens, Senhor, dessas palavras que o Senhor falou ali, né, usando João para transmitir às 7 igrejas na Ásia. Eu sei, Jesus, que tem muitos mistérios ocultos aqui escondidos e o Senhor pode nos revelar e revelar o teu povo. Que o teu povo tenha a cada dia sede e fome de justiça, Senhor. Que o teu povo a cada dia busque a tua palavra e que o teu povo, que nós, Senhor, possamos abrir os nossos corações e deixar o seu filho Jesus entrar no nosso coração e cear conosco, ficar conosco, no nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigada pela tua palavra, pela tua presença. Abençoa o teu povo, liberta, cura, salva. Ajuda, Senhor, que o teu povo abra o coração mesmo, para que o Senhor faça morada no coração de cada um, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz e abrir a porta do nosso coração, para que o Senhor entre nas nossas vidas e faça morada conosco, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, em nome de Jesus, e nos coloca vestes novas, Senhor.
como tu fizeste ali com aquele filho pródigo, e como tu vai fazer conosco, Senhor, como estarmos ali contigo na tua cidade, andando contigo, Senhor, vivendo contigo e nos assentando contigo no teu trono. É isso que tu tens para nós, e eu te agradeço por isso, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada, meu irmão, que Jesus te abençoe. Compartilha, o vídeo, dá o like, coloca um comentário, tá bom? Que Jesus te abençoe e te guarde. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.